Olá a todos, meu nome é Caio, esse é meu aquário e no vídeo de hoje estaremos iniciando um quadro no nosso canal, o Tirando Dúvidas de Seguidores. E o primeiro seguidor que vai ter uma dúvida tirada vai ser o Luciano. O Luciano nos disse que ele está com o seguinte problema. O aquário dele está com o GH zerado e o KH zerado. O que fazer nessa situação? E por que é necessário ajeitar essa situação, consertar essa situação? Ele comentou que o aquário dele é um aquário de discos. Peixes discos são sensíveis, demandam muita atenção. E qual é a função do GH e do KH? O GH se refere à quantidade de minerais que tem na água. O KH se refere à reserva alcalina da água. O KH serve para se manter uma estabilidade do pH, principalmente se você usa CO2 no aquário, injetado, para as plantas. O CO2 acidifica a água. Se você tiver um KH zerado, com o uso do CO2, o seu aquário vai sofrer picos enormes de pH. Vai de 5 a 7,2, por exemplo. 7,2 com sem CO2, 5 com CO2. Então é muito importante você estar com o KH e o GH estáveis e num nível aceitável. O GH é importante porque se refere à dureza da água. E o GH ideal vai variar de acordo com o tipo de peixe que você tem. Discos são peixes amazônicos. Peixes amazônicos, no geral, preferem uma água mole, de mole a branda, ou seja, um GH relativamente baixo, mas não pode ser zero. Por quê? Os peixes precisam dos minerais na água para se fazer a troca osmótica. E isso é fundamental para o bem-estar dos peixes e para a sobrevivência deles. Ou melhor dizendo, um aquário com parâmetros errados, o peixe vai sobreviver e pode definhar. O aquário com os parâmetros corretos, o peixe vai viver. E vocês sabem que existe uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. Tá, e como eu conserto esses parâmetros? O que eu faço? Você pode usar produtos naturais, como aragonita, deixar a água tratando no tambor antes de colocar no aquário, mas isso é um pouco mais difícil, porque abre espaço para muita imprevisibilidade. O método mais seguro é com a adição de suplementos próprios. Antes de tudo, vamos começar com o KH. Porque KH é a dureza em carbonatos, GH, dureza total. Você interfere no KH, você muda um pouquinho o valor do GH. Então vamos começar com o KH. Antes de tudo, você tem que medir o pH da sua água. Se você usa CO2, você tem que medir o pH antes do CO2 ligar, para você ter o valor real do pH da sua água, e medir também o pH já no meio do fotoperíodo, quase no final, para você ter uma ideia de até onde o pH desce com o CO2. Se houver uma distância muito grande, temos um problema. Para subir o KH de 0 para 3, por exemplo, que é um mínimo ideal para um aquário amazônico, você vai usar um tamponador alcalizador. Um Alkali Buffer, por exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, o Alkaline Booster da PowerFert. Você calcula direitinho a dosagem que você vai adicionar, de acordo com a recomendação do rótulo. Geralmente você pode usar em aquário de 100 litros, meia colher de chá rasa, dissolvida no recipiente separado do aquário, com água do aquário. Você pode adicionar uma vez por dia e vai subir 1 ponto no KH. Você adiciona, você mede o KH, faz a preparação no potinho separado,
dissolve bem, adiciona no aquário, espera umas 2, 3 horas, depois mede o KH de novo. Depois, no dia seguinte, você mede o pH. Monitore o pH, porque ele também sobe um pouco o pH. Então, você tem que vigiar para não subir o pH demais. Alcançado o KH ideal, você vai medir novamente o GH. O GH mínimo para uma fauna amazônica é 3. Se ele estiver muito baixo, você vai ter que usar um outro produto, que eu tenho aqui também da Purefert, não estou sendo patrocinado, que é o Mineral Plus. Ele é um suplemento de minerais para aquários de água doce e vai ajudar a subir a dureza total. Você vai seguir as instruções do rótulo, igual o suplemento do Alkali Buster. Você vai diluir um recipiente separado com a própria água do aquário e adicionar aos poucos. Assim que você adiciona essa mistura no aquário, a água fica turva, mas algumas horas depois ele se dissolve completamente. Depois de algumas horas, ou então no dia seguinte, você mede o GH de novo e verifica se precisa fazer alguma segunda adição ou não. Você sempre vai fazer, no máximo, uma adição desses produtos por dia. E eu recomendo você primeiro ajustar o KH para depois ajustar o GH. O meu aquário, recentemente, descobri que estava com um problema um pouco parecido com o seu. Nosso colega inscrito aí. Ele está com o GH ok, mas estava com o KH extremamente baixo. E eu comecei a fazer a adição. Cheguei ao KH 2, só que eu quero chegar ao KH 3. O pH sem CO2 está em 7. Eu não quero que ele passe disso. Então, estou tendo que fazer o seguinte. Eu vou fazer o tratamento e estabilização da água que eu vou usar na TPA, na troca parcial de água. A minha água é de poço, naturalmente pobre em minerais e reserva alcalina. E, por ser uma água confinada, o pH que ela sai direto da torneira não é o pH real. Então, o que eu estou fazendo? Preparei o balde que eu uso para TPA, deixei a água em repouso com a bombinha de ar, o compressor de ar, para a água se movimentar, fazer as trocas gasosas, eliminar o CO2 confinado nela e alcançar o pH ideal. Depois eu vou medir os parâmetros dessa água e verificar os ajustes que eu tenho que fazer. Como eu não quero que o pH do meu aquário passe de 7, na verdade eu quero até que ele desça um pouco sem CO2, né? Porque ele está com CO2 6.6, 6.8 e sem CO2 pH 7. Uma oscilação aceitável, mas eu quero que ele fique no máximo a 6.8. O que é que eu vou fazer? Vou primeiro suplementar o KH até que ele alcance, por exemplo, um KH 4 ou 5 no balde. Se o pH subir demais, eu vou adicionar o Acid Buffer, que é o tamponador acidificante, para descer o pH para o meu valor desejado. Depois disso, deixa a água repousar mais um pouco, meço os parâmetros, estando tudo ok, farei a troca parcial de água enquanto o CO2 estiver ligado, no meio do fotoperíodo, porque assim não vai ter um choque de parâmetros. Com essa estratégia, eu espero regularizar o pH para o valor que eu quero e o GH também no valor, o KH também no valor que eu quero. É importante fazer essa manutenção assim na água da TPA, porque você evita muitas flutuações de parâmetros no aquário principal. Porque vamos supor, se eu quero subir o KH do meu aquário, adiciono mais Alkali Buster, e o pH subir demais, meus peixes são amazônicos, eu tenho ramirezes, pode ser uma catástrofe. Então é mais seguro. Aí eu teria que depois acidificar a água. Aí vai ser um outro choque para os peixes. Então é mais seguro eu fazer isso na água da TPA.
Esse foi o vídeo de hoje. Um muito obrigado e até a próxima!